Olá, galera! Estamos aqui para mais uma aula. Então, hoje a gente vai falar sobre ambientes não marinhos, né? Ou também a gente poderia chamar de ambientes continentais. Então, vamos lá? Só lembrando para vocês que os ambientes de sedimentação, eles são um reflexo dos processos que atuaram naquela região. Tá? Então, tem a ver com o clima, tem a ver com a atividade biológica, tem a ver com o relevo, né? Tem a ver com uma série de fatores e que, na realidade, o ambiente ele acaba se transformando numa espécie de registro geológico, o registro da história geológica daquele lugar. Por isso, a importância do seu estudo. Então, estudar os ambientes sedimentares, né? Ou seja, que estão hoje preservados no registro geológico, me ajuda a entender o que ocorreu no passado e me ajuda também a entender o que pode ocorrer no futuro. Então, eu entendendo toda a dinâmica de uma área que está preservada no registro geológico, me ajuda a compreender todos os processos que ocorreram no passado durante a formação daquele ambiente. Beleza? Então, vamos lá para o nosso quadro. Então, a gente vai falar agora sobre os ambientes de sedimentares não marinhos. Então, vamos colocar aqui no meio. Ambientes sedimentares não marinhos. Tá? Então, aqui a gente tem ambientes sedimentares não marinhos e a gente vai falar sobre cada um deles de maneira mais simplificada. Beleza? Então, vamos começar com os ambientes glaciais. Então, aqui a gente tem um ambiente glacial. Né? Como é que seria um ambiente glacial? Então, o que caracteriza o ambiente glacial é a existência de geleiras. Né? Então, você tem a ocorrência de geleiras. Tá? Essas geleiras elas vão sendo derretidas, né, pela ação do calor, né, e à medida que esse material vai avançando, né, ele vai descongelando e os fragmentos que estão sendo transportados por eles vão caindo, né, vão se depositando. Então, no caso de um tipo de depósito de origem glacial, ele se caracteriza muito pela ocorrência de alguns tipos de rocha. Por exemplo, uma rocha muito comum nesses ambientes são os tilitos, né? Então, isso aqui eu estou pensando numa área continental, num lago, tá, galera? Isso aqui não é o oceano, não. Aqui, por exemplo, é um lago. Os tilitos são rochas que se caracterizam pela sua má seleção, ou seja, você tem fragmentos de todos os tamanhos. Isso é resultante porque a geleira traz pedaços, né, de variados tamanhos, desde tamanho argila até blocos e calhaus. E à medida que ela vai derretendo, ela vai depositando esse material de maneira muito descontrolada, ou seja, não é um agente de boa seleção. Ele vai na hora que descongela, esse material deposita e pronto. Ainda você tem, por exemplo, outro tipo de rocha, são os varvitos, como é os casos dos varvitos lá de Itu, né? E as brechas, lembrando que brecha é um tipo de conglomerado, mas que se caracteriza pela presença dos seixos angulosos. Né? Esses seixos angulosos, porque quando eles são aprisionados dentro do gelo, eles não sofrem qualquer tipo de impacto com outras rochas, ficam ali presos. Então, se você tem um fragmento anguloso, ele vai ficar preso dentro do gelo anguloso. E quando ele depositar, ele vai ser depositado junto com outros materiais mais finos e vai formar as possíveis brechas. Né? Outro tipo de depósitos não marinhos ou continentais, a gente tem os deltas
nesse caso aqui, deltas lacustres, ou seja, deltas que se formam na margem de lagos. Então, se você tem, né, um determinado rio, e esse determinado rio ele deposita suas águas num lago, formando um lago, esse lago, né, então aqui você vai ter a formação de diversos canais que vão se estar junto com esse canal principal, e esse canal principal vai formar o que a gente chama de delta. O nome delta vem da sua forma, que parece aquela letra grega, né? O delta. Então, esse formato de delta, esse delta que ocorre nessas áreas de lago, né? Esses delta lacustres, né? Dá origem a algum tipo de rocha. Por exemplo, os arenitos mais finos, então os arenitos finos, já um processo de seleção maior, porque o rio ele é um bom agente selecionador. Né? Os lamitos, que seriam os siltitos e os argilitos, também são comuns nessas regiões. Né? Os chamados leques aluviais, eu já tinha comentado na aula anterior, os leques aluviais. Então, os leques aluviais eles se formam, né, em áreas desérticas, em áreas montanhosas, quando você tem chuvaradas, ou seja, você tem chuvas muito fortes na região, né? E essas chuvas, esse material vai sendo transportado das montanhas e quando chega na parte de baixo, ele deposita num formato como se fosse um leque mesmo, né? Então você vai ter vários canais. Também uma característica também é o grau de seleção, também muito mal selecionado esse material. Ele tem esse formato de leque, né? aquele dispositivo que as mulheres usam para abanar, usavam no século passado, século XIX, mas quase não se usa hoje. Então, esses leques eles se formam nesses sopés de montanhas, e a característica dele é o fato de ele ser muito mal selecionado. Então, aí, por exemplo, você tem a presença de brechas, você tem a presença de arcósios, né? Lembrando que os arcósios são aqueles arenitos, né, ricos em feldspato. Por que você tem a presença de feldspato? Porque ele não sofreu, geralmente nas regiões, esses tipos de depósitos formam em região desértica, e a ausência de água não favorece o intemperismo, então o intemperismo químico. Então você tem muita preservação do feldspato. Então esses arenitos ricos em feldspato são chamados de arcósios. Os diamictitos também são outro tipo de rocha típica de leques aluviais. Depois a gente teria nos ambientes desérticos, né, as dunas de desertos, é um outro ambiente. Então, esses ambientes de desertos, então você tem a formação de dunas. Você tem a formação das dunas. As dunas têm esse formato por causa da direção preferencial dos ventos, que vai transportando, as dunas vão se deslocando, né, de um lugar para o outro, e uma característica dela é a boa seleção. Então, uma característica são os arenitos muito bem selecionados, ou seja, você tem predomínio de uma única fração. E uma característica deles é que eles também apresentam uma estrutura chamada de ventifactos, ou seja, alguns dos grãos podem apresentar riscos na superfície, né, por causa do trabalho feito por grãos, né, outros grãos menores que vão se chocar e vão deixar essas ranhuras, esses riscos nos grãos maiores. Isso aí são chamados ventifactos. Outro tipo de ambiente sedimentar continental é a formação dos chamados playa lakes, seriam lagos de praia, uma tradução meio grosseira aqui, que se formam em áreas, né? Então você tem áreas de intensa evaporação. Isso faz com que a água fique bastante concentrada
num determinado tipo de material, por exemplo, um sal, né? E aí esse material se deposita no fundo, formando esses depósitos de evaporitos, por exemplo. Então, os evaporitos se formam, né? E alguns lamitos também, alguns materiais mais finos, algumas rochas mais finas. Lamitos, lembrando, são os siltitos e os argilitos. E os evaporitos alguns são importantes depósitos de material, como silvita ou carnalita, que são cloretos, como o sal de cozinha, que se deposita nesses lugares, né? Você tem os lagos, de uma maneira geral. Então, os lagos seriam, né, áreas que você tem, né, deposição. Então, você tem formação de deposição. Geralmente, aqui você tem lamitos e você tem arenitos que se formam nos lagos, nos fundos dos lagos. Depois ainda você tem áreas como, por exemplo, a formação de cavernas. Então, as cavernas elas se formam por dissolução de rochas calcárias. Então, geralmente você tem água aqui no fundo. Então, você tem uma rocha calcária. As rochas calcárias elas reagem com a água e formam, né, por dissolução, eles vão sendo dissolvidos, e aí, na medida que vai dissolvendo, vai formando as cavernas, né? E nas cavernas você tem os chamados espeleotemas, você tem os estalactites no teto da caverna, os estalagmites no chão. Quem já teve a oportunidade de conhecer uma caverna, né? Então os ambientes de cavernas também são ambientes sedimentares não marinhos ou continentais. Aqui você tem formação de rios subterrâneos. E aí você tem como alguns produtos os travertinos, você tem as aragonitas. A aragonita é uma espécie de calcita, né? Um carbonato de cálcio também, né? Algumas crostas, né, que se formam nessas áreas. Você tem ainda ambientes glaciais ou fluviais. Então, você teria a formação dos rios. Né, até os oceanos, mas na medida que eles vão caminhando por dentro, né, do continente, eles vão formando, né, os rios. Então, nos rios você tem as planícies de inundação, que são aquelas áreas que são, né, abandonadas, né, durante períodos de cheia. Então, você tem aí a formação de planícies de sedimentação. Tá? Então, essas planícies de inundação são formadas quando, durante o período de cheias, a água extravasa as margens, né? E aí fica empoçada em algumas áreas nessa planície, e quando o rio retorna ao seu nível normal, elas ficam isoladas. Então, vai haver deposição de lamitos, por exemplo, material mais fino nessas planícies de inundação. Tá? Então, aqui você tem um ambiente fluvial. Então, por aí a gente tem uma ideia, né, de alguns dos principais ambientes sedimentares e os tipos de rochas que são formados. Então, você tem desde ambientes formados a partir de transporte realizado pelo gelo, como você tem a formação de depósitos dentro de lagos, ou na beirada de lagos. Você tem regiões desérticas, a presença de lagos aluviais, a presença de dunas também em desertos, os playa lakes também associados a desertos, né, ambientes lacustres, ambientes de cavernas e ambientes fluviais. Então você tem aí, nos fluviais a gente teria, por exemplo, como depósitos de conglomerados, a gente teria arenitos, né? Porque aqui você tem material que está sendo transportado e em função da velocidade
da energia disponível, você vai ter ora deposição de material mais grosseiro, ora deposição de material mais fino. Isso vai depender do volume de água e da energia dessa água. Então, aí apenas alguns dos principais exemplos de ambientes de sedimentação, né? Ambientes de sedimentação não marinhos, ambientes continentais. Tá? Então é importante estabelecer que esses ambientes eles se formam nas áreas continentais e eles são responsáveis pela formação das bacias sedimentares. As bacias sedimentares, dependendo do tipo de ambiente de sedimentação que ocorreu, ela vai ter algumas características, alguns tipos de rochas que são essas representativas desses ambientes de sedimentação. Beleza? Então, até a nossa próxima aula. Tá? Um grande abraço a todos.